Olá, cotistas do FHI. Aqui estamos dia 3 de outubro de 2025 para gravar o vídeo comentando os relatórios de julho e agosto, com um monte de novidade e acontecimentos. Vamos lá conferir. Vamos lá para o relatório de julho 2025. Aqui é o slide que vai ficar sempre, que vocês já conhecem, né? Mas quem está chegando agora, só para saber, rapidinho. O fundo não tem taxa de performance, as últimas 5 ofertas foi custo zero para o cotista, não fizemos emissões abaixo do valor patrimonial, temos aí um ecossistema de 35 anos, né, de história da Araújo Fontes, liquidez de 850 mil por mês, taxa de gestão de 1%. Esses são os nossos pilares principais. Vamos passar aqui um pouco, isso aqui a gente comenta depois. Aqui está toda a parte de comunicação, se está havendo alguma dúvida, envia para a gente, no e-mail, a gente responde rápido e tem o maior prazer, né? Dúvida, sugestão, tudo que vocês quiserem contribuir, pode acessar os nossos canais. Que é onde fica o nosso vídeo. Esse vídeo é feito a cada 2 meses, né? Então, se você clicar ali ou quiser enviar para alguém, tá ali o nosso comentário sobre o relatório. Bom, esse mês de julho a gente teve o resultado de 0,98, né? Distribuiu 1,01. O que acontece aqui, né? Quem já acompanha há mais tempo entende um pouco o que a gente faz aqui. A gente sempre preserva um pouco dos resultados quando eles são maiores, para em meses que o resultado não venha a ser tão forte, a gente compensar e tentar deixar mais linear possível, né, essa distribuição de rendimento, tá bom? Tem o resultado acumulado aí de 0,78, aí junta resultado com o que tem de inflação dentro dos títulos, né? Então tem vamos dizer assim, uma gordura muito grande aí que a gente, né, foi se preparando ao longo dos meses, né, para se tiver aí, que nem tem, né, nos meses subsequentes, uma deflação, a gente não oscilar muito a distribuição de rendimento. Vamos lá. Isso aqui é bem importante, talvez venha a ser a questão mais importante do relatório, né, que foi o que aconteceu com a securitizadora Virgo, né? A gente tem uma exposição relativamente grande, não são muitas, né? Então, acho que todo fundo tem, né, exposição nessa securitizadora, em outras é um mercado tanto quanto concentrado. E a gente aqui, né, identificou em alguns dos nossos CRIs que foram feitos investimentos que não condiziam, né, com os termos de securitização dos CRIs, né? O que são os termos? O termo de securitização é como se fosse o coração do CRI ali, é onde dita, né, as maiorias das regras. E quando a gente identificou que tinha ido para um fundo que não era o destino do caixa, né, desses recursos, a gente entrou em contato com a securitizadora e pediu o resgate de imediato. O resgate foi atendido, né? E então ficamos aí, né, graças ao acompanhamento da equipe, de forma muito diligente sempre, a gente não foi afetado, né, por esse evento. É um evento muito chato, assim, né? Que eu entendo, assim, quem não conseguiu identificar, porque você imagina, né? Tem fundos com centenas de CRIs, né? Você vai olhar o extrato de cada um, às vezes escapa. É um negócio muito chato, assim, porque nós, como fazendo gestão aqui, você tem que, né, alocar o recurso bem alocado, estruturar a operação, acompanhar a operação, é um monte de detalhes, e é algo que é uma coisa completamente inesperada, né, que tem um dever assim muito objetivo de ser feito, um dos prestadores não o faz de forma, né, combinada ali nos documentos. Ainda bem que, né, conseguimos ter sucesso, né, nessa questão,
Mas de fato, assim, são fatores que às vezes, né, em algumas casas pode passar e, como eu disse, não é uma coisa do dia a dia, né? É a mesma coisa que você colocar dinheiro no banco, na poupança, e você ir lá e não está na poupança, né? Então, é um negócio bastante chato. Esperamos, né, que exista, né, depois desse evento, um acompanhamento maior de todo mundo, com todas as casas, com todos os prestadores, que a gente precisa de prestadores, né, que cumpram o seu papel, né? Nunca está pedindo nem muito mais trabalho, mas também a gente não quer que seja algo que corra algum risco de dano, né, para as operações, enfim, para o mercado como um todo. Então aqui é isso, né? A gente lamenta muito, mas aqui conseguimos defender da maneira possível, correta, muito ágil, os CRIs aqui envolvidos. Aqui eu vou passar esse relatório, a gente tem aqui poucos movimentos, a gente comprou um CRI aqui com duration super curta, a gente tem procurado isso, né? A taxa é abaixo da taxa média histórica, mas aí tem aquela história, a gente estruturou muitos CRs lá atrás, né, quando ninguém queria, e tem taxas mais elevadas. Agora o mercado, ele, assim, de CRs mais high grade, ele tem gerado SLI mais 1,5 até 3. O que a gente faz para mitigar, porque o carrego é muito bom, é tentar, né, buscar sempre durations mais curtas, né, que é o caso aqui, é menos de 2 anos, ele deve se liquidar, o PDRNI, e vendemos esse Brookfield, a IPCA mais 8,6, a gente adquiriu, né, a 8,8, então tivemos um ganho aí, né, e por que que vendemos? Que é uma operação que a gente está super ok com ela, gosta, mas ela não é muito perfil do fundo, né? Que apesar de ter fluxo, alienação de ativos bons, ela tem ainda uma exposição à própria Brookfield, né? Para complementar os pagamentos. Então você escapa um pouco corporativo, né? Sempre foi assim esse CRI. Então, havendo oportunidade de ter um ganho ainda e tal, a gente vai vendendo um pouquinho, né? Mas é mais estratégico assim do que algum zero ruído no CRI, alguma coisa nesse sentido. Eu vou passar aqui, a gente, né, eu vou deixar para comentar essas coisas mais estratégicas também no próximo relatório. Esse é um clique que se encerrou, né? A gente, acho que várias coisas assim a gente inovou, né? Nesses últimos 4 anos e poucos nos relatórios. O saldo acruado IPCA, fomos os primeiros a colocar, né? O próprio pagamento de oferta, né? A gente foi o primeiro a fazer uma oferta custo zero para o cotista. E esse dado também, né? Que é o retorno dos riscos que a gente olhava assim, dá muito trabalho, né? Você nascer uma operação, estruturar, alocar. Então é justo que você coloque o retorno, né, total desse investimento para que o cotista tenha noção, né, do trabalho que foi feito, né, como ele começou, como ele se encerra. Né? E aqui é um CR Davi que foi amortizado total, uma TIR que eu diria assim, espetacular. Né? Em alguns tijolos bem investidos, você consegue até TIR mais altas, assim, mas se tratando de crédito, é uma TIR espetacular, assim, então começou, acompanhou e finalizou com bastante sucesso essa operação. O resultado do fundo que você pode acompanhar. Agora eu vou pular para o relatório de agosto, que lá a gente comenta mais sobre a estrutura dos resultados que a gente está vendo, né, nesse momento para o mercado como um todo e para o FHI, tá bom? Vamos lá para o relatório de agosto agora. Bom, pessoal, o relatório de agosto de 2025, vamos lá os movimentos, já comentei nesse slide, patrimonial do fundo, né, 94,13, está negociando próximo a isso, né, e BTG administrador, né, FINVEST, nossa gestora aqui de real estate, que é gestor para PL de quase 430 milhões,
um pouco mais de 38 mil cotistas aí. Aqui a cota mercado está um pouco abaixo do VP, né? Mas hoje que estamos gravando ela está muito próxima. Os canais de comunicação, vocês já conhecem. Aqui, né, no próximo mês, próximo relatório já vai ter o vídeo que estamos gravando, né? A gente sempre deixa à disposição. Um resultado muito bom, né, do mês. A gente gerou 1,1 de resultado e distribuiu 1,1. Então, manteve, né, um resultado acumulado muito alto, né, e estamos sempre aqui melhorando a carteira, né, visualizando assim uma melhora até da composição dela para ter melhores resultados. A gente sempre olha assim uma parcela da carteira para dar resultado de curto prazo, uma parcela de médio e outra de longo. É assim que a gente acredita que consegue navegar melhor todos os cenários. E aí o resultado, né, acumulado é para ter mais previsibilidade de distribuições futuras, tá? Então a gente está aí com o 0,75. Todos os CRIs, né, estão adimplentes, assim, não tem nenhuma questão em aberto. Movimentações do mês, compramos mais CRI da 3E, que a gente entrou nessa operação quando ela nasceu, né, no mercado primário. Se eu não me engano, na época era IPCA mais 7,5. E tivemos a oportunidade de comprar mais a IPCA mais 10, compramos, né? Assim, a gente acha que a taxa está interessante, a operação está indo para o final, então bom carrego. Compramos um pouco do CRI da MRV, CDI mais 3, né? Se não me engano, é uma outra série que a gente tem da mesma operação, então carrego bom. Compramos um pouco do GPE que a gente tem, que é um CRI lá do Fundo de Logística da Rio Bravo, PCA mais 12, volume pequeno, e todos os volumes aqui eles são pequenos, né, assim, das aquisições. A gente acredita muito nessa questão de você ir fazendo pequenas coisas para, né, conseguir construir as maiores. Então, sempre tem oportunidade, assim, a gente vai lá e belisca, né, porque ao longo do tempo, né, fazendo a composição disso acaba criando valor para o cotista de alguma forma bem relevante, né? São taxas de carregos muito altos, né? Então, mesmo sendo volumes menores, não dá para deixar passar. E de novo vendemos um pouco do CRI-Broof, uma taxa a gente vendeu no mês anterior a 8,5, aqui a 8,55, então teve um ganho maior até que o mês anterior. Provavelmente nos próximos meses a gente vai ter mais movimentações. Aqui foram mais pontuais, né? E aqui de fato, né, a gente está falando, inclusive falou aqui que a gente vai fazer tem uma operação de estruturação que seria mais 2, duration bem curta. Nossa visão é sensacional, assim, se na Selic mesmo caindo, né, um pouco, numa duration curta você tem um carrego muito bom, CDI mais 2, operações bem high grade, uma das maiores incorporadoras do país, a gente não pode falar ainda, mas é mais um benefício da gestão nossa, né? Estamos estruturando uma operação, um carrego super bom, um duration super curto e defensivo, uma das maiores incorporadoras do país, né? Então, é por isso que o FHI existe, né? Para conseguir trazer essas oportunidades que a pessoa física não vai encontrar, né, de maneira fácil, né, se ela ir atrás, tentar fazer por conta própria. Então, a gente tenta fazer aqui, de fato, uma gestão ativa que gera valor e se acompanhar, né, aí esses últimos anos, isso, de fato, aconteceu na prática. DRE do fundo, né, como é que ele tem desempenhado esses meses, né, a correção menor, né, então isso já estava, e deve ser menor ainda, porque vai ter um mês aí de deflação. A gente, sabendo disso com antecedência, né, a gente tem alguns meses assim que tem essa previsibilidade, a gente sempre faz o que eu comentei antes, guarda um pouco de recurso para utilizar no momento correto. Então a gente tem bastante
gordura aí para distribuir e o- manter um rendimento num patamar competitivo. Cotista tem caído, né? Esse ano todo, assim, muito isso tem acontecido com alguns eventos a gente não, assim, a gente quer mais cotista, faz os eventos, né? Assim, os eventos que eu digo que a gente acredita necessário para ter uma base forte, pulverizada. O que a gente nota, assim, é que os cotistas que são maiores no sentido assim, vamos lá, os 5 primeiros 1.000 ali cotistas, eles sempre têm uma tendência a aumentar a participação, né? Então, assim, quem acaba saindo um pouco são os cotistas um pouco menores. Aí tem N, né, questões, né? A gente está com juros ainda a 15, às vezes acha um ativo que ele acredita ser mais interessante, enfim. A gente gosta muito dessa questão do cotista, assim, que está mais posicionado no fundo, ele sempre, de alguma forma, ele aumenta. E é fazer o nosso trabalho, né? Entregar o resultado com a segurança correta, com o nível correto, isso aí em algum momento inverte. Então, a gente se preocupa mais com entregar um bom resultado do que o restante, o mercado a gente não consegue dominar, a gente trabalha aquilo que a gente consegue dominar. Patrimonial, eu queria fazer um comentário, né? Foi para 94 e 13. No IPO da FHI, essa patrimonial foi 96. Então, se eu não me engano, lá a taxa do Tesouro, vamos dizer lá, estava IPCA mais 5, ou se eu não me engano, estava abaixo disso até. Então, hoje a gente está com uma taxa de Tesouro bem mais alta e a queda relativamente baixa, né? Então, isso é muito, assim, dá para ficar muito claro para o cotista, assim, que a marcação ela existe, mas não ocorreu uma destruição do patrimônio, né? E aí são N motivos que a gente pode comentar em outra, em um vídeo mais longo, mas isso não deixa de ser uma forma defensiva, né? O cotista tem que ficar muito atento que nossos dividendos foram competitivos para o nível de risco que está inserido o fundo e não houve uma depredação do patrimônio, né? Mesmo com a taxa de juros subindo muito, né? Mesmo com as Bs aí subindo muito. Então é uma coisa que, né, a gente espera que até os analistas, enfim, sempre levem em consideração e por isso é um dos fundos com menor volatilidade, acho que fixa aí, não, ele acho que também por sua base ser super pulverizada, né, não ter grandes institucionais, é muito pessoa física e que entende a proposta, entende, né, o que está sendo feito, ele também tem essa, esse benefício aí que a gente deixar registrado sempre, porque assim, é importante, né, você não cuidar somente da distribuição, cuidar como é que está, né, o seu patrimônio ali ao longo do tempo. Um pouco aí da cotação e tal, volume mensal, mas tem muito CRI, né, a gente cada vez aqui, acho que esse quadro, isso aqui vai mudar até, né? Assim, vai ficar mais pulverizado ainda. E é sempre um objetivo nosso, né? Ter boas operações e pulverizando, que na medida que o fundo, se ele for crescendo, a gente já tem também todas as operações mapeadas. A gente aumenta uma, como fizemos lá, né? Aumentamos 3E, GPA, a própria MRV. Então é bom você ter um mix grande assim, ser bem pulverizado, porque eventualmente você também consegue aumentar, você tem uma taxa melhor, a operação que você está acompanhando está indo super bem, se aumenta, então a gente tem feito isso com faz muito tempo e talvez o objetivo aqui é deixar, né, todas abaixo de 5 aqui, né, está muito perto e acho que vai acontecer, né, mais cedo ou mais tarde. E aí, e fazendo deixar esses quadradinhos aí maiores cada vez menor.
pouco das operações aqui. E esse quadro também gostaria de comentar. Sempre que esse CDI ele beirou ali os 20%, nós não deixamos ele cair de 20, né? Porque a taxa está muito alta e havendo durations curtas, a gente sempre busca aumentar ele, né? Ele está subindo, né? A gente tem a operação que a gente comentou anteriormente, potencialmente ele vai subir mais. Então é um desafio também, porque não tem tanto CDI mais disponíveis no mercado, são poucas operações, então a gente busca, né, no mercado secundário, busca estruturar para dar um retorno, vamos dizer assim, de curto e médio, mais turbinado ainda para o cotista. Então a gente tem feito isso, né, de maneira equilibrada e isso, como vocês viram lá, deve subir bem, tá bom? Que fundo, né, ele é majoritariamente high grade, mudou assim, nos últimos anos, né, tem ficado muito high grade. Não precisa você tomar um risco high yield, porque high grade está pagando muita taxa, né? Então é isso. Que a gente comentou das securitizadoras antes, né? Tem, digo, a segunda maior, o pé hoje bem dominante aqui na carteira. Vamos para a parte de perguntas e respostas, então, dos nossos cotistas enviaram. Vamos lá, as 5 perguntas dos nossos cotistas enviaram para a gente responder aqui, né, nesse quadro aqui que a gente gosta muito. Número 1. Caso a Selic caia, o que acontece com o VP do FHI? Sobe ou desce? Ele é marcado pela... Geralmente acontece, né? O mercado futuro de juros ele já está precificado. Então, ele já vem com essa marcação meio que em tempo real, diria assim, né? Tempo real tem um delay, né, ali, mas a gente até consegue enxergar isso de uma maneira bem rápida. E essa taxa de juros futuro caindo, o VP sobe como tem subido, né? Então, essa taxa de futura está caindo e o VP está subindo. Então, assim, sempre que tem uma previsão de que caia, que os futuros caiam, essa marcação já acontece. O contrário também, né? Se subir muito, né, o VP cai. Então, mas objetivamente aqui, se a taxa de Selic cair, ela já está um pouco precificada, né? Depende aí se os futuros vão chegar, vai cair mais ou não. Aí, né, a CVP subiria mais. Mas hoje, essa projeção de queda, de certa forma, no VP já tá um pouco refletida, tá bom? Pergunta número 2. O relatório gerencial não poderia colocar os guides para os semestres? A gente não faz isso, tá? Também é uma coisa deixar bem claro, a gente não faz tabela de sensibilidade. A gente coloca ali o preço, a gente coloca como é que está a MTM de todos os títulos, né, de maneira geral. A gente acha que isso é suficiente. O nosso trabalho aqui é muito de fazer uma boa gestão, né, entregar bons resultados de maneira equilibrada, eficiente. Não é de dizer que preço dá tanto, de dar previsão, a gente até faz assim de um mês para o outro, mas quem é nosso cotista já sabe que a gente deixa isso, né, para os analistas fazerem, eles opinarem. A gente não gosta de criar esse tipo de expectativa e de dar preço, né, para a cota, assim, assado. A gente pode ver muita, você precisa assim, muito tabela de sensibilidade, que a sensibilidade nunca acontece, né? Então, a gente prefere focar, né, nossas energias e fazer uma boa gestão, comunicar ela mês a mês, como estamos fazendo aqui, entregar resultados consistentes. A gente tem feito há mais de 4 anos nesse fundo, né? Como empresa já tem 35 anos. Então, é algo que a gente não fica fazendo muito, tá? Mas isso, cada um tem um perfil, o nosso é um pouco esse.
Pergunta número 3. A exposição aos CRIs através da CDI seguiu crescendo gradualmente nos últimos meses. Como a gestão enxerga esse reposicionamento da carteira dentro do atual ciclo de juros? Caiu muito, né? A gente tinha muito CDI, duration curta também, caiu muito, porque eles amortizaram, eles se encerraram, né? Isso é muito bom, porque quando você vê um CRI, como a gente viu ali do VIC, CDI mais 5,5. É ruim que acabou, né? Uma taxa muito alta, mas quer dizer que deu certo, né? Que você estruturou bem feito, você fez uma boa aquisição, acompanhou e se encerrou, e aquele ciclo ali deu todo certo. Então aconteceu muito disso, então caiu, né? A gente chegou a ter quase 50% de CDI, foi para 20, agora a gente tem aumentado, porque tem um carrego muito bom, e como vocês viram lá na situação, deve subir ainda bem esse tipo de, de indexador, tá? Claro, com aquelas premissas comentadas, durations mais curtas, enfim, ter uma média muito boa ali para a gente ir acompanhando, né? A dinâmica é muito rápida desse macro brasileiro, então a gente não quer ficar muito longo esse daí. Pegou o número 4. O fundo manteve distribuições elevadas, acima de R$ 1 por cota, mesmo com o aumento do resultado acumulado não distribuído. Como a gestão define o ponto de equilíbrio entre precisidade de dividendo e prudência no uso do resultado? A gente define olhando para frente, né? Então, você sabe que vai ter ali um mês que vai ter uma deflaçãozinha agora, depois já corrige, né? Já vai para cima de 0,60 a previsão. Então, a gente sempre está olhando para frente, o fim do ano, como é que está a curva de juros, como é que está a questão macro, e aí a gente toma as decisões para tentar, né, distribuir o máximo possível, mas sempre de maneira equilibrada, né? Como repito aqui várias vezes, a gente não é o nosso perfil distribuir 1,30 e no outro mês 70 centavos. Então não é, aqui é mais tentar ser mais consistente, e é esse mais o perfil, né? Não tem certo e errado, né? Mas esse é o perfil nosso aqui da gestão. Pergunta número 5. O portfólio atual segue bastante diversificado, com mais de 40 CRIs e boa distribuição por setor. Em um cenário de crédito seletivo, quais critérios de gestão tem priorizado para manter a robustez da carteira? A recompra de costas está no radar? Assim, várias coisas, né? Uma é aumentar o número de devedores e diluir, né? Como a gente também tem feito há muito tempo. Tem olhado operações mais performadas, né? Que não demandam muito risco de obra, né? Que tenham garantias já prontas, assim, né? Que tenham um bom fluxo. Bons devedores, porque hoje, de fato, assim, toda operação que aparece, ela vem com muita taxa, né? Porque a taxa de juros está muito alta. Às vezes ainda estão altas, né? Apesar de terem caído. Então, e para a empresa vir a mercado, ela sabe que o mercado está exigindo muita garantia também. Então, isso é ruim para o mercado de crédito, porque você não tem emissão em série, mas as que vêm elas são seletivas por si só, né? Porque você não consegue colocar hoje uma operação de pé se ela não for muito boa em termos de estrutura, tá? Recompra de cotas está no radar. Olha, eu acho que é uma opção. A gente, né, teria que aprovar essa assembleia, no caso do FHI. Eu acho que quem pode aprovar, quem consegue, nosso fundo é muito pulverizado, é um pouco difícil fazer isso. Mas eu acho que tem opção, acho que é muito válido, né, para quando tiver aquelas. Tem alguns momentos no mercado que o mercado cai tanto que a melhor opção é você comprar o próprio ativo, né? Eu sei e entendo que muitos vão dizer assim, mas pode acontecer algumas coisas erradas aí, mas gente, assim, quem faz coisa errada não vai ser só por isso, entendeu? Não vai ser por causa de uma recompra, é fazer coisa errada de outra forma. E para quem faz boa gestão, isso é uma opcionalidade bem interessante. Então, tem que acabar dividindo nisso, né? Não travar uma opção num gestor sério, que, assim, no momento, um gestor sério que entrega resultado, ele tem essa opção de fazer, eu acho que é super válido. Aqui vai ser um pouco difícil, né? Porque tem a questão da Assembleia,
mas a gente acha que é super válido. Bom, esses 2 meses não tivemos tantos movimentos, né? Mas a gente gostaria de agradecer a todo mundo e acho que vamos esperar aí os próximos meses, fim do ano, as coisas vão ficando mais movimentadas e a gente daqui 2 meses está de volta. Queremos agradecer a todos e havendo alguma dúvida, os nossos canais, se inscrevam na newsletter, que é muito importante, talvez é o único canal que a gente tem para comunicar assim direto com vocês. E muito obrigado por tudo, agradecemos a confiança e vamos em frente. Um abraço.